Aquele bom dia especial para a gente começar mais uma semana aqui no canal do Lessa, uma ótima segunda-feira, e dá para a gente começar essa semana sorrindo porque os resultados da rodada do Brasileirão foram ótimos para o Fluminense. A rodada que eu diria, dá para dizer que foi uma rodada perfeita, acho que dá para classificar dessa forma. E também teremos pela frente ao longo desta semana dias e jogos decisivos. Amanhã o Fluminense volta a campo para enfrentar o Atlético Paranaense. Finalmente aquele jogo atrasado vai acontecer. E depois sábado é contra a Vitória. Esses jogos podem definir de uma vez por todas se o Fluminense vai brigar até o fim para fugir desse rebaixamento ou se de uma vez por todas se colocará em condição de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2025. O Fla-Flu, a vitória na última quinta-feira, ela já trouxe essa esperança, ela já renovou o ânimo de todo mundo, tanto é que a torcida já está se movimentando, já temos aí, se eu não me engano, a última parcial, mais de 25 mil ingressos vendidos para o jogo de amanhã, dá para ser muito mais e deve ser muito mais, então, cara, é muito importante, você que pode ir ao jogo amanhã, cara, vá, compareça, né? Agora é o momento da gente se unir de uma vez por todas para conquistar essa vitória, que poderá, vou colocar a tabela na tela aí para vocês, que poderá colocar o Fluminense na 11ª posição. O Fluminense vencendo, chegaria ali a 36 pontos na tabela e ultrapassaria o Criciúma, inclusive, no número de vitórias. Então, depois, antes do Fla-Flu, quando eu falei que, olha, uma boa sequência agora pode colocar a gente na briga pela Sul-Americana, e muita gente falou, meu Deus, que absurdo, iludindo o torcedor, esse time não vai conseguir mais nada, ali, olha lá se conseguir fugir do rebaixamento. Pois é, tá aí a realidade, e assim, não só chegar à 11ª posição, se tudo der certo, sábado a gente vai ter um confronto extremamente difícil, é verdade, jogo no Barradão contra o Vitória, mas é um confronto direto, pensando em luta contra o rebaixamento. E se o Fluminense consegue também essa vitória, o que obviamente não seria nenhum absurdo, repito, apesar de ser difícil, a gente sabe disso, o Fluminense entraria simplesmente na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro. Gente, isso é algo inimaginável se a gente voltar um pouquinho no tempo e pensar no que era a realidade do Fluminense dentro dessa competição. Muita gente já dava o Fluminense como rebaixado no Campeonato Brasileiro e a gente pode chegar no final de semana e fechar a rodada na primeira página da tabela do Brasileirão. Isso realmente é incrível, é claro, como eu disse, é um passo de cada vez. Tem que ter trabalho, tem que jogar como jogou o Fla-Flu no segundo tempo, como jogou o segundo tempo contra o Cruzeiro. Não adianta nada a gente ficar fazendo aqui uma série de projeções e criar uma expectativa, uma esperança, se o time não continuar jogando com a seriedade como jogou no segundo tempo, com essa competitividade, com essa disposição, com essa raça, com essa vontade, para fazer valer o seu mano de campo. A gente está trabalhando aqui, para vocês terem uma noção, a Universidade Federal de Minas Gerais aponta que se um time fizer 43 pontos, ele vai ter apenas 17% de chance de rebaixamento. Neste momento, tá? Eu já tinha falado sobre isso com vocês. Se fizer 44 pontos, essa chance de rebaixamento ela cai para menos de 5%. Isso quer dizer que o Fluminense vencendo o Atlético Paranaense vai a 36 e ficará a 8 dos 44. 8 pontos. É algo totalmente viável, tá? E eu acho que 44 não vai rebaixar. Eu acho que o primeiro rebaixado vai ter de 43 para baixo. Mas é claro, a gente quer uma margem segura. Uma margem segura mesmo é aquele número mágico de 45 pontos. 45 pontos, a gente vai estar falando de mais 9. Vamos lá. O Fluminense vai ter em casa, além do Atlético Paranaense, tem ainda Grêmio, Fortaleza, Cuiabá e Criciúma, todos esses jogos em casa. Eu não estou nem citando os jogos fora, tá? Somente os jogos que o Fluminense terá em casa para conquistar essa pontuação. É totalmente possível. Se o Fluminense fizer o seu papel como mandante, não vai depender de absolutamente ninguém. E aí depois o que conseguir conquistar a mais, obviamente a gente escapa do rebaixamento e vamos lutar para essa vaga na Sul-Americana. Como eu disse, ganhando o Atlético,
já vai se colocar nessa situação, inevitavelmente. Até porque, a depender dos resultados da própria Sul-Americana e também da Libertadores, o número de vagas no Campeonato Brasileiro ele vai aumentar. Isso pode até facilitar esse objetivo de chegar à Sul-Americana. Hoje o corte ali está na 12ª posição. Trazendo aqui outros números aqui que foram publicados pelo jornalista Rodolfo Rodrigues, que é do Futebol em Números, ele também faz projeções matemáticas. Ele colocou aqui que, de acordo com o Infobola, que é o site que faz esses cálculos, o Fluminense foi de 33% para apenas 17% de chances de rebaixamento, distância de rebaixamento neste final de semana com a vitória no Fla-Flu, tá? E a UFMG está colocando, praticamente dobrou as chances do Fluminense chegar à Copa Sul-Americana. Antes a projeção era de 19,3%, agora passou a ser 38,8%. Então é um salto enorme. Esses números eles são calculados ali com base numa série de projeções e eles vão mudando conforme as rodadas vão passando naturalmente. Mas é importante ressaltar isso. A gente teve aparentemente um momento muito grande de instabilidade, de 2 jogos muito abaixo, né? Eu falei sobre isso aqui. Mas num todo, nos faz o desempenho no Fla-Flu, no segundo tempo do Fla-Flu, nos faz acreditar que aquilo foi uma exceção e não regra. Então, se o Fluminense continuar competindo da forma como está competindo, tendo a volta do Thiago Silva, a volta de outros jogadores, eu acho que a gente caminha a passos muito largos para conseguir afastar de uma vez por todas esse rebaixamento nas próximas rodadas e começar a, quem sabe, aos poucos olhar para a parte de cima da tabela do Brasileirão. Só atualizando aqui os resultados de sexta para cá, desta rodada, da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense e Cuiabá, 2 times já virtualmente rebaixados, empataram em 0-0. Botafogo e Criciúma, empate em 1-1. Um bom resultado ali, pensando nesse... Criciúma está nesse bolo ali de Sul-Americana, de luta contra o rebaixamento. Cruzeiro e Bahia 1-1. Inter venceu o Grêmio por 1-0 no Grenal. O Vitória ganhou do Bragantino por 1-0 e o Juventude tomou 5-3 do Palmeiras ontem. Então a gente vai para esse jogo contra o Atlético para conquistar esses 3 pontos. Esses 3 pontos são inegociáveis, até porque o Atlético é também um adversário direto ali na luta, né, contra o Z4 e está numa situação extremamente complexa e complicada, não está ganhando de ninguém. Diria que hoje talvez seja o pior time da competição, ou no mínimo está ali junto com o Atlético Goianiense, sem exagero nenhum. Então não dá para pensar em perder 3 pontos para o Atlético Paranaense. Ponto. Ganhando esse jogo, a gente respira demais e vai com muita confiança para enfrentar o Vitória no Barradão. E lá, obviamente, tentar, né, pegar mais 3, garantir mais 3 pontos, mas se não der, pontuar, segurar também o Vitória. A gente tem que ter em mente que esses jogos fora de casa, a partir de agora, o importante também vai ser pontuar. Não vai dar para vencer todos, isso é óbvio. Então, o que não der para vencer é tentar segurar um pontinho ali, porque esses pontos podem fazer muita diferença lá no final, se a gente vai estar numa situação de brigar pela Sul-Americana ou não. Enfim, senhoras e senhores, é uma semana muito importante. Então amanhã é dia de chegar em peso no Maracanã, de fazer uma grande festa, de conquistar esses 3 pontos, e aí a gente vai partir com muita confiança para Salvador no próximo sábado, e eu estarei lá também para fazer essa cobertura especial nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Assim, a gente estava muito preocupado, assustado, mas aos poucos as coisas vão clareando. Então tomara que o Fluminense faça a sua parte amanhã. Bom, como vocês sabem, ontem a gente teve a definição também dos finalistas da Copa do Brasil, né? Na verdade, o Atlético já tinha eliminado o Vasco no sábado e ontem o Flamengo acabou eliminando o Corinthians lá na Arena em São Paulo. E alguns fatos que não têm a ver diretamente com o Fluminense, obviamente, mas eu resolvi trazer para vocês aqui porque a choradeira lá continua até agora. É impressionante como os caras não param de chorar depois daquele pênalti marcado para o Fluminense, um pênalti que todo mundo depois viu que aconteceu, né? E o seu Bruno Spindel estava lá no Maracanã aquele dia falando que foi roubado, fazendo sinal de que foi roubado. Pois é, o cara foi ontem, depois do jogo contra o Corinthians, após a classificação, e os caras só sabiam chorar, e eles voltaram a falar sobre o pênalti que não deveria ter sido marcado para o Fluminense. Mas porque deu para o Fluminense e não deu o do
sei lá, de algum jogador do Flamengo lá contra o Atlético Mineiro. E além de tudo, a TNT Esportes publicou uma informação, simplesmente, um segurança do Flamengo foi até o vestiário entregar uma camisa do Flamengo para o Anderson Daronco, que apitou o jogo de ontem. Isso gerou uma revolta enorme entre diretores ali do Corinthians, dirigentes do Corinthians, e inclusive um dos diretores, acho que é o Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, pediu para isso constar no relatório da CBF. Todo mundo depois desconversou sobre isso. Então vou trazer aqui uma sequência de declarações de Felipe Luiz, de Marcos Braz, de Bruno Spindler, o Bruno Spindler diretor, o Marcos Braz vice-presidente de futebol, e também do Felipe Luiz, que ontem, após a classificação, soltaram essas pérolas aí. Daronco ganhou uma camisa do Flamengo hoje? Eu recebi essa informação. Só isso. Camisa do Flamengo, então você vê aonde você pegou essa informação. Colocado na súmula. É vergonhoso essa tua pergunta. Eu respeito a tua pergunta, pelo amor de Deus. Não, calma. Eu recebi a informação. Mas calma. Deixa eu ir até o final. Deixa eu ir até o final, depois o senhor fala. Vai lá. Tá? Sim, senhor. O que acontece é o seguinte: imputar qualquer tipo de situação, a arbitragem de hoje é piada, né? É piada. Eu respeito a tua pergunta. Peço até desculpa, respeito a pergunta, mas é uma piada falar de camisa. Eu não vi se deu camisa, se não deu camisa. Mas se deu camisa não adiantou nada não, foi pior. O Brasil... Critérios, o Flamengo é diferente do sabe, tem um perfil do caramba de talento dentro da cabine do pai, um critério de um time e outro do outro. É intervenção mínima para os outros clubes e intervenção mínima para o Flamengo, para os outros clubes não. Eles dão um pênalti lá para o Fluminense, pênalti no Pulgar contra o Atlético não é. O Flamengo vai tomar alguma posição? Assim, não tem o que fazer. A gente já fez mais de 30 ofícios, reclama, não tem o que fazer. A CBF tem todo o conforto, deixa os árbitros com todo o conforto de errar quanto quiser contra o Flamengo. Não vou falar Daronco, adoro ele. Mas só a única coisa que eu peço é que respeitem o Flamengo. Porque o que eu sinto, já sentia como jogador e como treinador, é que ou você é com o Flamengo, ou você é contra o Flamengo, todos os outros clubes, então é mais fácil sempre ir contra o Flamengo. Sempre é mais fácil ir contra o Flamengo. E se o VAR tem uma dúvida, é contra o Flamengo. Isso aí me incomoda bastante. Então a única coisa que eu peço aqui é que se respeite o clube e que faça o que está na regra, que façam o que é certo. Caramba. Cara, sério, na moral, gente, deixa a sua risada nos comentários, na moral. Tem que ter muita cara de pau, mas muita cara de pau. É impressionante como a cara não arde do cara falar que é muito mais fácil marcar contra o Flamengo e de que os árbitros se sentem muito à vontade para apitar contra o Flamengo. Gente, que realidade paralela essa gente vive, na moral. Esses caras vivem em que mundo? Eles acham que todo mundo é trouxa. Só pode ser isso. Todo mundo aqui é trouxa, pô. Todo mundo aqui é otário. Só isso explica. Não é possível os caras realmente virem a público para falar isso com essa convicção, com essa confiança, né, tendo a certeza de que realmente eles estão falando algo minimamente plausível, coerente ali. Sério, chama muita atenção a cara de pau. E por isso eu fiz questão de trazer aqui para vocês. O negócio dessa camisa, todo mundo desconversou, que o Daronco, né, ganhou essa camisa, se ganhou, se não ganhou, não teve prova ali. Eles obviamente não quiseram falar sobre isso. E ainda disseram que... Eles estão reclamando de quê do jogo de ontem do Corinthians? Da expulsão, que o Bruno Henrique quase arrancou a cabeça no Mateuzinho? De que eles estão exatamente reclamando da arbitragem de ontem? Cara, é um negócio realmente inacreditável, mas assim, o tempo todo eles fazem isso, para pressionar a arbitragem, e quando chegar no momento decisivo, no jogo decisivo, a gente sabe que normalmente acontece. O Fla-Flu, aquele lance do Klaus no VAR, já foi uma exceção ali, né? O normal acontecer o contrário. Mas isso aí, o Palmeiras também faz, o Botafogo também faz, tá virando hábito aqui no futebol brasileiro, os caras o tempo todo pressionando a arbitragem, falando esses absurdos aí, porque lá na frente, né, os caras vão se sentir mais pressionados e vão acabar marcando a favor. Mas realmente é uma piada, essas declarações aí são inacreditáveis. Não são inacreditáveis porque, enfim, a gente está aqui no Brasil, né? Então
Nada é inacreditável. Pessoal, não esquece de deixar o like não, tá? Esqueci de pedir aqui no início. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva aqui no canal do Lessa. Muito importante a participação de vocês, tá bom? Conta aí com o apoio de geral. Eu tô colocando na tela aqui já as cotações da KTO pro jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. 1,90 pagando a vitória do Flu, hein? 1,90 pagando para a vitória do Fluminense. Para mim, uma odd muito interessante. Eu, se eu fosse você, eu garantiria logo, porque isso tende a baixar, tá? KTO.com, você faz sua conta lá rapidinho se você não tiver. Se você puder fazer isso e também utilizar o cupom JORNADA no primeiro depósito, você vai ter 20% de bônus no seu primeiro depósito, tá? Então, por favor, conto com a ajuda de vocês. Quem puder chegar lá na KTO, sinta-se à vontade para amanhã a gente comemorar, se Deus quiser, uma vitória, ainda botando uma graninha no bolso. Mas sempre lembrando, gente, sempre com muita responsabilidade, tá? Não vai colocar dinheiro que você não pode perder, por favor. Acima de tudo, é uma diversão. Não é para você ficar rico lá na KTO, não. É uma diversão com o Fluminense. Então, aposte com responsabilidade e utilize o cupom JORNADA. Galerinha, para a gente fechar aqui com a informação do Super Mundial de Clubes de 2025, essa competição polêmica, essa competição problemática, que até agora a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer, mas a FIFA segue anunciando novidades e anunciou neste final de semana que o Inter Miami, de Lionel Messi e Luis Soares, é o penúltimo clube classificado para o Super Mundial. O Inter Miami fará a abertura da competição em Miami, no Hard Rock Stadium. Então, o primeiro jogo do Super Mundial vai ser alguém contra o Inter Miami. Isso já acontece normalmente, né? A FIFA no Mundial de Clubes, ele sempre coloca, né, um clube local como anfitrião da competição, e isso, portanto, vai acontecer com o Inter Miami. Então, o que resta agora é apenas uma vaga que sairá da Libertadores de 2024. O campeão da Libertadores 2024, Botafogo, Peñarol ou Atlético Mineiro. Se o River ganhar a Libertadores, ele cede essa vaga para o Olímpia do Paraguai pelo ranking da Conmebol. Beleza? Então é isso. Ao longo do dia a gente volta com muito mais informações. Hoje o Fluminense treina e o técnico Mano Menezes define o time titular para o jogo de amanhã contra o Atlético. Será que o Thiago Silva vai voltar ou não vai voltar? A gente vai observar isso, se ele vai aparecer ali no treino com os demais companheiros ou não. E claro, ao longo do dia voltamos com muito mais notícias de Fluminense aqui no canal do Lessa. Um abraço para vocês, tamo junto, uma ótima semana para geral.